Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34, é um texto bastante conhecido nosso, conhecido da igreja, conhecido dos crentes em Jesus, quando Jesus relatando no Sermão do Monte, falando sobre a vida cristã, falando sobre a maneira que nós devemos nos portar diante das adversidades, das lutas, das preocupações. Quem aqui não anda ansioso? Quem não anda preocupado? Todos nós. E o Senhor Jesus, sabendo disso, no Sermão do Monte, Ele já deixou aqui algumas orientações pela sua palavra, porque nós podemos ouvir palavras de psicólogos, podemos ouvir palavras de amigos, palavras de pessoas que nos motivam, que nos auxiliam, que são importantes, mas precisamos dar valor, dar crédito àquilo que Jesus, o Filho de Deus, fala, porque Ele conhece nós mesmos, mais do que nós mesmos, Ele nos conhece, Ele nos formou. Você pode ver isso no Salmo de número 139, a maneira extraordinária que Deus criou você, que Deus nos criou. E Jesus dizendo no Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir do verso 25 até o 34, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, o quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado ou a sua estatura, o côvado equivale a aproximadamente 44 centímetros. Verso 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é santo, declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, nosso Salvador, declaramos com a nossa vida, declaramos com as nossas orações, com os nossos louvores, declaramos ao levantar as mãos, mas sabemos, ó Deus, que a essência da nossa vida cristã é o Senhor, é a Tua palavra, e que mais uma vez, de maneira muito especial, o Senhor tenha misericórdia de mim, para que seja somente porta-voz do Senhor, para trazer a Tua mensagem ao nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante você observar todo o Sermão do Monte, e especialmente alguns momentos em que Jesus fala sobre a oração, fala sobre a palavra, sobre a prática da oração. No final do Sermão do Monte, lá no capítulo 7, Jesus ele compara o homem prudente que ouve a palavra e pratica, e o homem imprudente que ouve a palavra e não pratica. E Jesus ele aborda todas as fases da nossa vida. Jesus ele aborda todo momento, toda a história da humanidade. É impressionante, porque Ele nos conhece, Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe que o povo, Ele sabe que as pessoas
andam ansiosos, ou iam andar ansiosos. E é interessante que os ensinamentos, a receita para manter uma vida cristã autêntica, o próprio Senhor Jesus, ele relata nesse Sermão do Monte. Seria muito importante que todos os membros da igreja, qualquer pessoa que for membro de uma igreja evangélica, deveria saber de cor todo o Sermão do Monte, porque é a base da vida cristã, a essência do cristianismo, como viver uma vida cristã, como ter uma vida espiritual autêntica, como honrar o Senhor, como enaltecer o nome do Senhor. É ler, é ouvir, é aplicar o Sermão do Monte. E quando Jesus ele fala aqui sobre as coisas materiais, ele fala sobre a ansiedade. Não é? Certamente Jesus sabe, ele sabe de que em 2026, no mês de maio, no dia 20 de maio, muitas das suas ovelhas estariam ansiosas, assim como eu, assim como você. E ele então, há muitos anos atrás, já nos deixou a receita, já nos deixou a orientação na sua palavra, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a gente observa, a gente conhece quantas pessoas que com tantas ansiedades, tantas decisões que precisam tomar, tantas coisas que precisam colocar em prática na vida cristã, e o Senhor requer de nós apenas confiança. Ele só quer de nós que venhamos descansar nos seus braços. E quem aqui já não deitou para dormir, mas a mente não parava? E você deita e rola para lá, rola para cá, a mente vaga, a mente vai para o trabalho, a mente vai para o SPC, a mente vai para o hospital, a mente vai para tudo quanto é lugar. E é interessante que o corpo está cansado, mas a cabeça ela está acelerada. Sabe por quê? Mesmo é normal, a gente vive cansado. A gente vive numa correria, mas não é só físico, é mental. Conecte com a realidade, é uma pressão financeira, é problemas familiares, é a incerteza do futuro, é a incerteza do trabalho, é o salário, são os amigos, é a família. E o nome disso, muitas vezes, nós falamos que é ansiedade. Mas Jesus falou sobre isso muito antes da gente chamar de ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Por que Jesus disse isso? Por que Jesus deixou claro isso no seu Sermão do Monte? Algumas coisas que quero compartilhar, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus nos ensina nesse Sermão do Monte sobre a ansiedade. A primeira lição que nós podemos aprender nesse texto é que você não controla tudo. Você não controla tudo. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu fui a um psicólogo, fui ao psiquiatra, muitos anos atrás, e o médico lá, ele não era evangélico, e eu estava conversando com ele, e ele começou a me falar algumas coisas, o médico. Ele me disse o seguinte: olha, o Senhor não vai mudar o mundo, o Senhor não vai mudar as pessoas. Ele sabia, ele perguntou qual é a minha profissão, eu falei: eu sou pastor. Aí, então você deveria saber disso, mas eu sei que o Senhor sabe que você não vai mudar o mundo, você sabe que as suas atitudes não vão mudar o mundo, porque o que vai mudar o mundo é a sua demonstração daquilo que você prega. E foi uma lavada para lá, para cá, aí que eu não dormi mesmo aquela noite, né? Ouvindo tantas coisas que o médico falou. E ele falou exatamente isso: você não controla tudo. E quando ele falou isso, Jesus já tinha falado isso há muitos anos atrás: você não controla tudo. A ansiedade, ela nasce quando a gente tenta controlar o que não está nas nossas mãos. E o resultado, meus amados, de algo importante é a decisão de outra pessoa, é o futuro incerto. E tem coisas que você pode fazer, mas tem coisas que você não pode fazer. Querer controlar tudo é o caminho mais rápido de perder a paz. E Jesus, já sabendo disso, ele relata todos os sentidos, ele fala sobre o dinheiro, ele fala sobre a oração, ele fala sobre as decisões, ele fala sobre os falsos profetas, ele fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre o julgamento, julgar os outros, ele fala de intimidade, mas ele deixa bem claro: você não controla tudo, eu estou com você e eu quero estar com você. E é interessante notar aqui, quando o próprio Senhor Jesus, ele começa dizendo, no versículo 25, por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida. É normal a gente se preocupar com o que vamos vestir, é normal que a gente precisa se preocupar com o que vamos comer,
mas a maior importância que Jesus dá é a minha e a sua vida. É a maneira que nós controlamos ou queremos controlar a nossa necessidade física, a nossa necessidade material. E quando Jesus ele fala, não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. E a segunda lição nós podemos aprender, quando Jesus disse, você não controla tudo, sabe por quê? Porque Deus está cuidando de tudo que você não vê. Que coisa maravilhosa, né? Jesus está cuidando, Deus está cuidando do que você não vê. Por isso que Jesus ele fala assim, olhem para as aves, olhem para os lírios, eles não vivem preocupados, mesmo assim são sustentados. Se Deus cuida, meus amados, dos detalhes, você acha que Ele esquecerá de mim e de você? Será que Ele esqueceu de você na luta, o que você tem passado? O que te preocupa hoje, Deus já viu antes de você, e Ele já tem a resposta, e Ele já tem a solução. Ele já sabe, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ouvindo hoje uma mensagem, uma das mensagens que ouvimos, a gente pode observar ali o pastor pregando que muitas vezes as portas fechadas, muitas vezes a gente reconhece que não é de Deus e que as portas são de Deus, mas às vezes não o contrário. Mas para nós ter esse discernimento, nós precisamos ter uma intimidade com Deus, porque Ele sabe, Ele conhece, Deus já está cuidando daquilo que você não vê. Eu conheço alguns irmãos, conheço algumas pessoas que estão passando por dificuldades, estão passando por lutas, a ansiedade, a preocupação, decisões que precisam tomar. E realmente são decisões sérias, importantes, mas Deus já sabe. Ele vê, Ele provê, Ele sustenta, porque Ele está no controle. O que nós precisamos fazer é exatamente que o próprio Senhor Jesus, Ele disse, olha, observem as aves dos céus, que não semeiam nem colhem. Faça uma experiência, no momento de ansiedade, eu faço muito isso, sou muito ansioso, muito atencioso com as coisas que a gente passa, e aí às vezes você olha, começa a olhar para um pássaro, que bonitinhos estão lá, eles passam cantando ali, né? Às vezes você olha, estão lá, estão até brincando na areia, estão ali se alimentando, e você olha a beleza daqueles pássaros, o canto daqueles pássaros, começa a olhar para os céus, começa a olhar para as flores, começa a olhar pelos detalhes das flores bonitas, começa a olhar pelas cores, começa a observar o Deus que criou todas estas coisas, é o Deus que sabe da sua necessidade, é o Deus que sabe da minha necessidade, Ele é um Deus que vê aquilo que eu não vejo, mas eu preciso enxergar, eu preciso olhar aquele que tem o poder de me mostrar o que Ele tem para a minha vida. E quando nós reconhecemos isso, meus amados, nós podemos ficar descansados, porque Deus já está cuidando do que você não vê. E Ele mostra, Ele declara, Ele mostra através das plantas, das aves, Ele compara com Salomão, mediante toda a sua beleza, não é? As aves nunca se vestiram igual, porque Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas lutas. Parece que nós vivemos num tempo que a gente não precisa mais de Deus, porque nós podemos alcançar tudo, mas a paz que excede todo entendimento, só encontramos em Jesus, só na intimidade com Jesus, só na confiança em Jesus. Mas há uma terceira lição muito interessante sobre a ansiedade. A ansiedade, ela diminui quando você entrega. Ela diminui quando você entrega. Jesus não disse, olha, ignore os problemas. Ele disse, confie. Coloca nas minhas mãos. Entregar ao Senhor não é desistir, é apenas parar de carregar sozinho. É como segurar um peso o dia inteiro, e quando você poderia soltar, enquanto você tenta controlar tudo, você se sobrecarrega. Quando você entrega, você descansa. Imagina no tempo que nós estamos vivendo, a correria, a ansiedade, e você se preocupa com uma coisa, e aí logo depois de 2, 3 horas já vem outra coisa para você se preocupar.
Aí você vai e abre o celular e você ouve uma notícia ali, você já começa a se preocupar com aquilo que você leu, com aquilo que você ouviu. E aí você vai e liga jornal, liga TV, e você vê outra coisa ali, e você tem que se preocupar com aquilo. Você já esqueceu que você está preocupado com o primeiro assunto. E aí começa, aí vem a doideira, aí vem o desespero, aí vem a busca de todas as outras coisas. Organize os seus problemas. Organize a sua ansiedade. Em que realmente você está preocupado? Em que realmente você está ansioso? Tem necessidade de você estar ansioso nisso? Tem necessidade de você estar se preocupando com isso? Coloque diante de Deus. E quando o Senhor, Ele coloca aqui nesse texto, e Ele relata outra vez, no versículo 30, olha, se veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Jesus está nos alertando, nos motivando, nos incentivando a ter fé. E se nós não temos fé, Ele nos dá a fé, mostrando as aves, mostrando as plantas, mostrando o seu poder, mostrando a sua soberania, mostrando a sua grandiosidade. E quando nós colocamos a ansiedade, ela diminui quando você entrega. Faça uma ordenzinha da sua ansiedade. Estou ansiedade. Eu pergunto, você realmente está ansioso? Ou não é ou você tem prática de ficar ansioso? Será que realmente você está ansioso? Com o que você está ansioso? Começa a relatar, começa a escrever, começa a colocar diante de Deus, e pode ser que você não esteja necessitado com tantas coisas, que você tenha andado tão ansioso, talvez por coisas que não tem nem necessidade. Não importa se fulano de tal foi convocado ou não, quantas pessoas ficaram aí ansiosas? Será que vão convocar Neymar? Será que vai convocar fulano de tal? Quantas pessoas ficaram ansiosas? Será que... deixa para lá. Enfim, será? Se preocupe com o que é essencial. E sabe qual é essencial? É a sua fé em Jesus. O essencial é você ler na sua palavra, você compreender os ensinamentos de Jesus, porque a palavra do Senhor Jesus não é somente um gibi, não é somente um momento que você lê por distração, mas é um momento que você mergulha com o autor da Bíblia, você tem intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso, e Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero dar a vocês 3 passos simples, eu tenho colocado isso em prática na minha vida. Comece com 10 minutos, pare por 10 minutos, sem celular, sem distração, e fale com Deus de forma real, sem palavras bonitas, só sinceridade. Faça isso. Comece com 10 minutos. É um grande problema quando você, ao acordar, o seu momento devocional com Deus, o seu momento de intimidade com Deus, cuidado você ao levantar e você já olha ali, já liga o celular, você quer ver a hora, aí já tem ali um monte daquelas bolinhas lá de WhatsApp, aí você começa a ficar curioso, você começa a ver, você começa a ouvir, e aí já está na hora de tomar café, está na hora de escovar dente, está na hora de ir embora. Ao levantar, vá diretamente para o trono da graça de Deus. Pare 10 minutos, sem celular, sem distração. Fale com Deus de forma real, sem palavras bonitas. Seja sincero, Ele conhece você. Muitas vezes a gente quer convencer Deus com palavras tão bonitas, não é? Palavras difíceis. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe, Ele tem o poder de controlar todas as coisas. Seja sincero com Deus. Senhor, eu tenho medo. Senhor, estou com dificuldade. Senhor, me ajude quando eu ligar o carro, quando eu sair aqui, quando pegar o carro e sair, dá paz. Seja sincero com Deus. O que nós precisamos, meus amados, é reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Às vezes, ao levantar, parece que a gente inverte. Eu sou Deus e Ele é meu empregado, Ele é meu servo. Eu vou falar tudo para Ele, o que eu vou fazer. Seja o contrário.
não é gastar tempo, tenha tempo de qualidade, precioso com Deus. Olha no versículo 33 que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o que é justiça, o reino de Deus é o que é amor, o reino de Deus é o que é a glória dele se manifestando, é a manifestação, a ápice da manifestação de Deus é Jesus na nossa vida. Então faça isso, comece com 10 minutos. O segundo passo que eu quero dar a você: identifique o que você não controla. Tem coisas que a gente pode controlar. Tem coisas que a gente pode controlar. Comece a colocar diante de Deus aquilo que você não consegue controlar. Talvez uma decisão que você precisa tomar. Talvez algo que você precisa falar, com quem você vai conversar. Então coloque diante de Deus, identifique o que você não controla. E o terceiro passo, entregue isso conscientemente, naquilo que o próprio Senhor Jesus disse: busquem primeiro em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas são essas? O que vou comer, o que vou vestir, o que vou falar, aonde vou, com quem vou estar, no trânsito, na faculdade, em casa, no namoro, no relacionamento, em qualquer lugar. Essas coisas serão acrescentadas. De que maneira? Deus vai nos orientar, porque você não está sozinho. Não há necessidade de você ficar carregando o peso sozinho. Se você tem um Deus Todo-Poderoso, e Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele coloca pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Seja você alguém que Deus use para abençoar vidas, ou seja você também que, se encontrar uma necessidade, você tem irmãos, você tem amigos em Cristo Jesus. Então coloque isso diante do Senhor, entregue isso conscientemente, coloque isso diante de você. Você não precisa resolver tudo, só precisa parar de carregar sozinho. É muito mais fácil quando a gente compartilha, é muito mais fácil quando a gente ora um pelo irmão, é muito mais fácil quando a gente reserva aquele momento a sós com Deus, aquele momento de intimidade com Deus. Queridos, se não for o momento a sós com Deus, o que seria de nós? Se não for o momento a sós com o nosso cônjuge, quem não participou desses encontros dos casais aí que Gabriel e Thaís fizeram aqui, uma dinâmica com a gente, que coisa, fiquei constrangido com aquilo ali, fiquei calado, fiquei mudo com aquele negócio ali, foi uma lasqueira danada na fuça, porque nós precisamos, louvado seja Deus, porque Deus mostra, Deus cobra. Se Ele não se importasse com a gente, Ele não ia falar com a gente. Se Ele não nos amasse, Ele não ia falar com a gente. Mas cada dia, cada manhã, Ele nos leva, nos dá a oportunidade. Olha, eu estou aqui, não carregue isso sozinho. Você não precisa resolver tudo, só precisa parar, carregar sozinho e colocar nas minhas mãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se você tem vivido ansioso, sobrecarregado, coloque diante de Deus em oração. Busque um irmão de oração. Busque um irmão que você possa compartilhar, para que esteja orando com você, que toda a sua ansiedade dê lugar à paz. A paz que excede todo entendimento. Lá em Filipenses fala isso. Devemos colocar diante do Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes fazer conhecidos diante de Deus, com orações, com gratidão, e o Deus de paz, o Deus que excede todo entendimento, Ele o quê? Guardará. Ele está no controle de todas as coisas. Queridos, você não precisa sair daqui com todas as respostas, mas eu gostaria que você saísse daqui com a paz, de que Ele pode, de que Ele está no controle. Eu não posso, talvez mediante as circunstâncias, nós não podemos e não vamos sair talvez com todas as respostas, mas eu tenho a convicção que vou sair daqui com a paz de Deus que excede todo entendimento, e isso suprirá todas as nossas necessidades. É a prática. Quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe o que é prioridade?
o que precisa ser prioridade na nossa vida é Jesus. É o seu momento com Deus. Ah, não dá tempo, uma correria, orai sem cessar. Acorde um pouco mais cedo e vá, ajoelhe-se diante de Deus, leia a palavra do Senhor, ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, ao levantar, ao sair de casa, mantenha uma vida de oração, vai tendo um diálogo com Jesus, vai tendo um diálogo com Ele, vai conversando com Ele. Senhor, me ajude, fale ao meu coração, me instrua, me ensine, porque quando nós entregamos nas mãos do Senhor, a ansiedade ela vai diminuindo. Eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: Deus não pediu para você controlar a vida, Ele pediu para você confiar nele. É o que diz aqui o texto. Não se preocupe com a sua vida, mas se preocupe em confiar nele, em depender dele, exaltar o nome do nosso Deus, porque só Ele é santo. Coisa ruim a ansiedade. A gente vê coisas que nunca vai acontecer, mas a gente parece que já está vivendo aquilo. É impressionante. Mas quando o Senhor Jesus nos ensina, Ele fala, como o médico disse para mim, mas Jesus já falou muito antes: você não controla tudo sozinho. Deus já está cuidando do que você não vê. A ansiedade diminui quando você entrega, quando eu pratico os seus ensinamentos, a sua palavra. No Salmo 119, no verso 105, diz o que? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não tropece mais. Que esta palavra seja a luz para o seu caminho. Não tropece mais. Que este livro, que esta palavra de Deus seja a base do seu viver. Porque Jesus falou comigo. E Jesus, Ele fala com você.